Boa noite, gente. Retomando aqui, vamos lá? Professor, professor Paulo, é porque eu não estou escutando, não está saindo sua voz aqui. O microfone do professor está desligado. Um minutinho só, viu? Deixa eu só deixar aqui um vídeo aposto. Vamos lá, vamos retomar aqui então. A partir da leitura, deixa eu colocar o celular também para gravar. Vamos retomar a partir do artigo 60, as características que eu havia mencionado para vocês. Deixa eu colocar aqui também modo de avião. Oi. Pois bem, colegas, a gente falava nos minutos
anteriores ao intervalo sobre o artigo 60 e como é que se dá o procedimento para aprovação de uma emenda constitucional, quais são os regramentos, como é que é o passo a passo disso para cada um de nós, tá bom? Eu falava sobre a iniciativa, a discussão e a conclusão, e terminava com a partezinha final em que eu dizia assim, ó, que a proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Aqui, Alexandro, outro exemplo de abolição de direito, é isso? É isso, Alex? Pronto. Além do direito ao voto, que poderia ser um exemplo de abolição, como os colegas anteriores mencionaram, Alex, e eu falei sobre o acesso à educação, a forma federativa de Estado, por exemplo, lembre-se que o Brasil é dividido como federação, e nós temos 26 estados federados, mais o Distrito Federal. Acabar com a forma federativa seria, por exemplo, permitir que a Bahia se transformasse em um país. Aí eu estaria abolindo a forma federativa de Estado, entendeu? Se eu criasse uma lei ou uma emenda constitucional em que permitíssemos a separação de um Estado em relação ao Brasil e esse Estado podendo tornar-se país. Isso seria um exemplo de abolição de um direito que é proibido, como cláusula pétrea, é proibido pelo texto constitucional vigente. Só com a outra constitucional é que isso poderia ser possível. Entendeu? Posso sim, Esdras. O que o colega pedia seria um exemplo ou novos exemplos de abolição de direitos. E a cláusula pétrea, ela não pode ser abolida. Um exemplo aí, o outro seria você permitir que a forma federativa de Estado, ela de alguma forma deixasse de existir. Se eu criasse uma emenda, por exemplo, permitindo que o Estado da Bahia pudesse se tornar país. Isso acabaria ou iria abolir com a regra da forma federativa de Estado. Entendeu direitinho? Bem, e aí eu vou, depois de tudo que eu falei sobre emenda à Constituição, aí eu vou pegar pegar essa emenda, vou compartilhar com vocês aqui. Vou pegar tudo que existe sobre o artigo 60 e vamos ler juntos. Né? Essa leitura aqui é para que vocês tenham apenas uma familiarização, uma familiarização necessária com o que é a redação constitucional, quais são os regramentos. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Ó. É bem curtinho o artigo 60, mas, se vocês observarem, nós tínhamos muito para analisar. Veja aí se você consegue. Você vai conseguir ver a tela, viu? Vocês conseguem visualizar ou ainda não? Hã? Pronto. Conseguem visualizar aí o artigo 60, gente? Conseguem? Sim, professor. Pronto, perfeito. Então vamos lá identificar agora na redação tudo que eu verbalizei. Olha o que está dito. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, quem pode propor emenda? 1/3 da Câmara ou do Senado. Pode ser proposta ou do Presidente da República, no inciso 2, ou ainda de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Isso é iniciativa, gente. Quem pode iniciar uma PEC
uma proposta de emenda constitucional. Está aí os 3 incisos. Agora, os parágrafos, que é o que nós falávamos. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Se você pudesse aí escrever, se tivesse uma Constituição física, você escreveria aí ao lado que isso aí é uma barreira ao poder constituinte secundário, é um impedimento circunstancial, esse parágrafo primeiro. Em circunstâncias como essas, a Constituição não pode ser emendada. Parágrafo segundo, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado. Em 2 turnos, significa que será discutida 2 vezes em cada casa, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, 60%. Ainda, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara do Senado, dos Deputados e do Senado, com o respectivo número de ordem. O que isso significa? Que emenda não tem nem sanção nem veto. Guarda isso, viu, gente? Emenda não tem nem sanção nem veto. E não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. A emenda que insinue, que mitigue, que diminua o exercício, que queira abolir minimamente a forma federativa do Estado, o voto, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Por fim, se a emenda for rejeitada, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada, que não alcançou o mínimo de votos ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Pronto, matei o problema. Aí eu tenho o poder constituinte secundário na atualização da Constituição, na possibilidade de reforma da Constituição. Pois bem, e aí agora eu passo a falar sobre o que seria a criação das constituições estaduais. Como é que se criam constituições estaduais? É poder constituinte secundário também. Assim, Vitor pergunta: comoção grave de repercussão nacional, algo não resolvido pelo Estado de Defesa? Não, professor. Não é o pergunta. A Ana Luísa perguntou o que era estado de sítio. Eu dei o artigo e dei uns termozinhos ali que está inserido no tema. Isso mesmo. A referência é o artigo 137 da Constituição. E a gente costuma dizer assim, ó, Vitor, só para você ter um escalonamento até melhor. Tenta resolver o problema com intervenção federal. Não resolveu? Estado de defesa. Não resolveu? Aí o mais grave dos estados, que é o estado de sítio, onde, inclusive, direitos e garantias fundamentais podem ser relativizados, viu? É extremamente temerário a decretação de um estado de sítio. Pois bem, e as constituições estaduais? O que são? São também manifestação, gente, como no caso da emenda, de um poder constituinte secundário. Só que não mais para atualizar a Constituição, mas para escrevermos constituições estaduais. As constituições, vou escrever aqui, ó, no chat da gente, as constituições estaduais, elas seguem alguns princípios, viu? Quais princípios? Primeiro deles, o princípio da simetria. Princípio da simetria. Alguém teria uma noção do que significaria esse princípio, gente? Princípio da simetria? As constituições estaduais têm que reproduzir alguns termos da Constituição Federal. Perfeito. Quem foi que falou? Lucas. Agora, Lucas, a gente só vai fazer uma ressalva. Quando a gente diz assim, ó, tem que reproduzir os termos, isso pode levar à sensação de que tem que ser igual. Tá na Constituição Federal, igualzinho na Constituição Estadual. Não, mas tem que ser simétrico, semelhante. Como assim? No governo federal, eu tenho presidente e vice. Estadual, eu tenho governadores e vice-governadores. Eu sigo, sim, esse modelo de constitucionalismo federal, eu sigo nas constituições estaduais. Por exemplo,
Alguém sabe dizer quem pode criar medida provisória no Brasil? Presidente. Presidente. Pronto. Se eu crio agora uma Constituição estadual, por uma questão de simetria, quem vai poder criar medidas provisórias nos estados? Governador. Os governadores, o chefe do executivo. Eu não posso colocar a possibilidade de medida provisória na mão de um deputado nos estados. Aí eu tenho simetria. Só que o princípio da simetria é essa semelhança, essa reprodução. Só que existem também as chamadas cláusulas, muito bem isso, ou governadora, cláusulas de reprodução obrigatória. O que é uma cláusula de reprodução obrigatória, gente? Eu tenho uma Constituição. Olha, uma coisa é a simetria, é a semelhança. Outra é a reprodução obrigatória. Como assim? Está na Constituição Federal e obrigatoriamente tem que constar na Constituição Estadual. Exemplo, princípio da legalidade. Está na Federal, tem que constar na Estadual. Princípio da isonomia, da igualdade. Está na Constituição Federal, tem que constar na Estadual. Princípio da dignidade da pessoa humana. Reprodução obrigatória. Está na Federal, tem que constar também na Constituição Estadual. Então, observe que a Constituição Estadual, ela segue uma simetria ou uma reprodução obrigatória. Só que aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que aconteceu no Brasil? Esse fato, isso levou à criação de uma ação judicial para discutir o caso no Supremo Tribunal Federal. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade. O que aconteceu? A Constituição da gente, a nossa Constituição, pessoal, ela tem uma parte de apresentação que a gente chama de preâmbulo. O que é o preâmbulo? É dizer o que é a Constituição para a sociedade. É mostrar à sociedade. Isso, sobre o estado do Acre, Tiago. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Esse caso já foi discutido com vocês, Tiago? Já foi, gente? O preâmbulo da Constituição brasileira. Eu vou ler rapidamente aqui. E eu vou detalhar alguns pontos. Escutem com bastante atenção, viu? Olha o que diz a nossa Constituição Federal, apresentando o texto no preâmbulo à sociedade. Escute. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí, beleza. Está aqui a apresentação, esse preâmbulo, texto curtinho, bonitinho. Aí vieram as constituições estaduais. E as constituições estaduais, pessoal, todas elas passaram a reproduzir a mesma coisa. Reproduzindo o preâmbulo nas suas respectivas constituições. Aí veio um problema. O Acre fez o seu preâmbulo e tirou essa expressão final, sob a proteção de Deus. Promulgamos a seguinte Constituição. Então, enquanto as outras constituições, nos seus preâmbulos, mantiveram essa expressão sob a proteção de Deus, o Acre entendeu que, como o Estado é laico e de multidiversidade, não teria por que colocar a expressão sob a proteção de Deus. Ai, meu irmão, isso levou a uma discussão junto ao Supremo Tribunal Federal,
Por quê? Porque partidos que têm base religiosa, social cristão e tal, moveram mundos e fundos dizendo que a Constituição do Estado do Acre estava violando uma cláusula de reprodução obrigatória que estaria na Constituição Federal. E ainda que não seja vista como reprodução obrigatória, perdeu a simetria, a semelhança quando tirou a expressão sob a proteção de Deus. Tem uma parte da petição que eu achei engraçada na época, que os advogados, representando os partidos religiosos, eles disseram o seguinte: era absurdo. O Acre é a única Constituição do Brasil, a única Constituição estadual em que o povo não tem a proteção de Deus. Eu achei aquilo hilário quando eu li esse argumento de que, uma vez que foi retirado do preâmbulo, estava sem a proteção de Deus. Puxa, preâmbulo é forte, viu? Colocou no preâmbulo, não, e agora está protegido. Tirou, não, o povo agora está sem proteção. Entendeu? Pois bem, aí isso virou uma discussão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Acre teria liberalidade, porque o preâmbulo não tem força cogente. Não tem força cogente. O que é essa força cogente? Força de obrigar. Não era uma cláusula de reprodução obrigatória, e disse mais: preâmbulo não é Constituição, gente. O preâmbulo não está no texto constitucional. O preâmbulo é a apresentação da Constituição para a sociedade, dando ali alguns valores, servindo como parâmetro, talvez, de interpretação de conteúdos da Constituição. Mas nada além disso. Essa força normativa é a força cogente, Tiago. Não tem força de norma jurídica no sentido de impor uma conduta aos estados. Entenderam, gente? Então, em resumo, nós temos o poder constituinte secundário traçado ou visto dessa forma. Aí agora vamos entender como se classificam esses artigos. Excomungado. Como se classificam os artigos da Constituição? Como é que eles podem ser classificados? Aí, meus colegas, eu direi a vocês que nós entraremos nesse tópico aqui, ó, classificação das normas constitucionais. Como é que se classificam as normas constitucionais? Tem uma classificação clássica feita pelo professor José Afonso da Silva, em que ele diz que as normas elas serão plenas, ou serão contidas, ou serão limitadas. Entenderam, gente? As normas elas podem ser plenas, contidas, limitadas. Para esse tópico de assunto, Roberta, não. Mas a Constituição ela é principiológica, ela tem uma série de princípios, viu? Princípio da razoabilidade, simetria, supremacia do interesse coletivo sobre o interesse privado, entendeu? E temos uma série. Aí sim, Vitão, esse tópico agora vai se referir à eficácia, classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Exatamente. Aí agora vamos a um outro tópico. Professor, Pois não. a pirâmide de Rosetta se enquadra aí? Tá cortando, rapidinho. Deixa eu ver se eu... A pirâmide de Hans-Kelsen se enquadra nesse contexto de classificação ou não? Repete aí para mim, por favor. Para ver A se eu... pirâmide de Hans-Kelsen se enquadra nesse contexto de classificação das normas? Eu só não ouvi as primeiras palavras. A pirâmide de Hans-Kelsen se enquadra nesse contexto de classificação das normas? Beleza. Seu áudio agora saiu perfeito. Você fez alguma coisa aí que saiu límpido.
se a pirâmide de Hans-Kelsen se enquadraria nesse contexto de classificação das normas constitucionais. Não. Kelsen, ele escreveu a teoria pura do direito. A teoria pura do direito é para que ele, inclusive, chega a dizer na sua obra que a lei, Natália, ela não nasceu para ser interpretada. É para ser aplicada como está escrito. Então, não caberia interpretações. O que nós vamos falar aqui é a eficácia e a aplicação do que está escrito na Constituição. Como assim? Quando a gente lê um artigo constitucional, eu já posso usufruir daquele artigo ou eu vou precisar de uma lei futura para regulamentar aquele artigo? Como será? Como é que eu vou pegar os artigos da Constituição e classificá-los enquanto uso direto e imediato deles? Eu posso usar tudo que está escrito na Constituição ou eu vou precisar de leis futuras? Vocês já perceberam que algumas vezes a Constituição diz assim, lhe é garantido isso, nos termos da lei. Lhe é garantido aquilo, diante ou em função da lei, em razão de uma lei. Lhe será garantido o direito de licença paternidade, nos termos da lei. Não será garantido o direito de seguro-desemprego, nos termos da lei. O direito de aviso prévio, nos termos da lei. Observe que muitos direitos da Constituição, nós não conseguimos, de logo, de pronto, usufruí-los. Alguns eu consigo. Por exemplo, são fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Eu não preciso de uma lei futura me dizendo como é que eu vou usufruir de minha dignidade. A minha dignidade ela é imprescritível, ela é impenhorável, ela é irrenunciável. Eu não posso renunciar à minha dignidade. Então, observem, meus colegas, que nós vamos falar de normas plenas, contínuas e também de eficácia limitada. Observe que tem alguns direitos que me são dados constitucionalmente que eu já os usufruo de logo, de pronto, de imediato. Agora, e aí a gente começa a desenvolvê-lo. E aí, Ana e todos os demais, quando a gente fala da classificação das normas, entendermos as características das normas constitucionais na sua eficácia é importante. O entendimento dessas características vai nos ajudar em ações de mandado de segurança, uma ação que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, ação de mandado de injunção. Em ações judiciais futuras, que nós poderemos nos utilizarmos dessas ações na medida em que conheçamos os nossos direitos de agora. Como é que isso pode ser realizado? Esse é o tópico. Entenderam, gente? Então, vamos lá. Vamos nos debruçar sobre isso agora. Quais são as características das normas, vamos começar pela primeira, das normas plenas. Quais são as características das normas plenas? As normas plenas, desde o momento que a Constituição entra em vigor, ela já produzirá todos os seus efeitos. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Os artigos da Constituição que sejam de eficácia plena já produzem efeitos de imediato. Eu posso dizer como características que as normas plenas, meus colegas, vou escrever aqui, características, aqui, como características, elas são realmente, Lilian, elas são imediatas. Depois eu vou fazer uma diferenciação entre imediato e a expressão mediato. Características das normas plenas, elas são auto-aplicáveis. Auto-aplicáveis. Eu acho que você entende até a própria expressão. Auto-aplicáveis significa dizer que eu não preciso de uma lei futura determinando como será o uso de meu direito. Portanto, são normas
eu posso colocar como um sinônimo autoexecutáveis. Eu não preciso de uma lei regulamentadora, me dando ali os regulamentos ou regramentos de como eu irei me utilizar de uma norma que é vista como norma plena. Da mesma maneira que são normas diretas. Da mesma maneira que são normas imediatas. Da mesma maneira que são normas integrais. Vamos entender essas expressões. São normas diretas, sem necessidade de uma lei. Portanto, publicou a Constituição, imediatamente eu já usufruo daquele direito. E são normas integrais, porque não pode vir o legislador, dali a alguns anos, diminuindo a força ou a extensão do meu direito. Portanto, são normas integrais. Eu vou repetir as características. São normas, meus colegas, autoaplicáveis, autoexecutáveis, são diretas, são imediatas. Você não precisa de um intermediário para que você tenha a usufruição do seu direito. Ou alguém saiu, Paulinha saiu da conversa. Paulinha, volte. As normas, elas são integrais, porque elas não podem sofrer redução de sua força. É importante que você entenda isso. Diferente, meus colegas, da norma que a gente chamaria... Professor, sorry, o senhor falou que aí que as normas são íntegras, imediatas, diretas e o que mais? São diretas, integrais, sim, imediatas, isso, autoaplicáveis e autoexecutáveis. Obrigada, professor. Thank you. You're welcome. Dando uma de americano. As normas contidas, por sua vez, têm as mesmas características das normas plenas. As mesmas, gente. Mas tem uma condição diferente. Qual é a condição diferente? É que as normas contidas, elas são não integrais. Vamos tentar entender isso aqui juntos. Vou abrir aqui o meu texto constitucional. Vou ler para vocês um tópicozinho interessante. Observe aqui. Você tá me ouvindo? Oi? Hã? Tá conseguindo me escutar? Tô sim. O senhor falou integral, porque não podem sofrer redução de sua força. De sua força. E diretas por quê? Direta, porque assim, ó, você já percebeu que você não vota em uma lei para ela ser aprovada ou não? Você vota em um deputado que vai votar por você se uma lei vai ser aprovada ou não. Então, a aprovação de uma lei foi indireta. Não foi diretamente aprovada por você. Entendeu o que eu disse? Então, ali você tem uma relação indireta. As normas plenas, elas não têm esse intermediário. Elas são diretas. A norma contida não precisa, mas permite regulamentação. Perfeita dedução. A norma contida é a mesma norma plena, com uma diferença. A norma contida, ela é tão forte, gente, tão forte, que ela, vou colocar aqui, ó, em caixa alta, que ela poderá sofrer uma redução de sua força. Olha como eu escrevi. É a mesma coisa que Suzane escreveu. A norma contida não precisa, mas permite regulamentação. Então, ela poderá sofrer uma redução de sua força. Então, a norma contida está na característica plena
Não entendi a pergunta, mas vou tentar melhorá-la. Se você me pergunta assim, ó, eu tenho 3 tipos de normas: plenas, contidas e limitadas. As normas plenas e contidas são quase que idênticas, com a diferença de que a norma contida ela pode sofrer uma redução de sua extensão ou de sua força. A norma contida pode, sofrer um limitador de sua extensão ou de sua força. Entendeu? E aí, qual o melhor exemplo de uma norma contida? Vou te dar aqui. Escute o artigo 5º, inciso 13. Olha o que ele diz. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos entender isso juntos, gente. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se eu leio só até aí, vocês já perceberam? Como isso seria forte, gente? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porra, forte demais. Aí o Constituinte colocou uma vírgula e disse: atendidas as qualificações de lei. Então, se a lei exigir que você, depois de formado em direito, se submeta ao exame de ordem, pode? Pode. Porque a norma era muito forte, você poderia exercer livremente qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas aí vem uma lei dizendo, não, você tem que submeter a uma prova, você tem que submeter a uma avaliação, você tem que submeter a isso ou aquilo. Então, existe, olha aqui, gente, uma redução na força da norma contida. Conter, gente, eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse um cavalo de corrida, a norma contida. Está ali disparada, pá, mas eu posso refrear, eu posso combater, eu posso conter, fazer uma contenção desse cavalo, que é a norma contida. Já a norma plena, não. A norma plena não tem nenhum tipo de freio ou de limitador dela, porque ela é integral. Já a norma contida, eu posso fazer uma contenção dessa norma. Compreenderam o que eu disse, gente? Uma palavra que eu acho que serve bem como sinônimo de norma contida é a expressão norma restringível. Por que eu gosto desse sinônimo? Contida como norma restringível. Por um motivo, gente. Se eu disser assim, contida é uma norma restrita, tá errado. Ela não é restrita. Ela é restringível porque ela pode sofrer uma redução de sua força. Ela prevê uma norma que a restrinja. Não que a norma... Ela prevê a existência de uma norma que a restrinja. Vitor, acho que foi Vitor? Isso, professor. Cortou um pouquinho sua fala aí. Deixa eu desligar meu microfone. É como se dissesse que ela prevê a possível existência de uma norma que a restrinja. Ela pode prever a existência de uma lei que lhe restringirá a sua força. Entendeu? Isso é perfeitamente possível. E aí vem, gente, o que também nos é interessante. As chamadas normas de caráter limitado. O que é uma norma de caráter limitado? Vou escrever aqui, A norma de caráter limitado, ela necessita, é diferente. A norma de eficácia limitada precisa de uma lei futura que lhes desenvolva a aplicabilidade. Você não tem, enquanto não vier essa lei, precisa de uma lei futura, uma norma jurídica, entendeu, Ana? Por exemplo, é garantido o direito de licença, é garantida a licença paternidade nos termos da lei. Enquanto não vier essa lei,
dizendo se a licença paternidade vai ser de 1 mês, 2, 3 ou 4, o pai não usufruirá plenamente de seu direito. Ele tem aí uma limitação. Lilian, você escreve uma palavra, uma expressão interessante. Aplicabilidade imediata. O que é uma aplicabilidade imediata? É como se eu fizesse o seguinte, ó. Se eu mostrasse para vocês assim, ó. Vê se você consegue visualizar aqui comigo. Tá aqui o texto constitucional, ó. Você, cidadão, tá aqui embaixo. Beleza? Para você usufruir de um direito que a Constituição está te dando, no meio do caminho, por isso mediata, mediano, precisa surgir uma lei. Essa lei é uma mediadora entre o que a Constituição te deu e você, cidadão, aqui embaixo. Então, quando você diz assim, ó, ela é de aplicabilidade imediata, porque ela precisa de uma lei mediando o direito da Constituição para te fazer alcançar. É uma mediação, compreende? Ela é indireta, por óbvio, né, porque ela precisará dessa lei. Então, são sinônimos aí utilizados. Indireta, mediata. Ela é reduzida. Então, ela já nasceu reduzida e ela precisa ser ampliada perfeitamente. Então, tudo que vocês estão colocando no chat são definições perfeitas de normas mediatas. Desculpa, de normas limitadas. A doutrina, inclusive, chega a dividir a norma limitada, também dá 2 tipos de normas limitadas. A norma institutiva e a norma programática. Concorda, Amanda? Precisa de uma lei futura para regular a sua aplicação. Eu lhes direi mais. Para dar aplicabilidade plena à norma, precisa da lei futura. São vários, gente, os direitos consagrados constitucionalmente e que, infelizmente, por algum motivo, nós não conseguimos usufruir desse direito. E quando eu digo assim, por algum motivo, na verdade tem que ser mais claro. Algum motivo não. Porque o Congresso Nacional não fez a lei. Tem até uma expressão, vou colocar essa expressão aqui por curiosidade, ó. Culpando o Congresso, é a síndrome da inefetividade legislativa. Colegas, entendam isso. É uma doença de inefetividade legislativa. A lei não é criada e a não criação da lei, gente, é uma omissão, é um dano, é um problema. Eu tenho o direito e não usufruo, pô. Vocês imaginem, colegas, imaginem a situação, né? A licença paternidade, em 1988, era de 5 dias. E era assim, tem uma partezinha da Constituição, pessoal, que a gente chama de ADPF. Para quem nunca ouviu a expressão, ADPF significa... ADPF é a ação que nós vamos usar para combater essas, ou parte dessas omissões. Mas temos uma partezinha da Constituição que a gente chama de, vou colocar aqui também, ADCTs. O que é ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. ADCT. Ato das disposições constitucionais transitórias. Está no finalzinho do texto constitucional. E lá no finalzinho da Constituição é dito, ó, a licença paternidade será de 5 dias aqui, transitoriamente, em 88. Até que a lei regulamente o direito. 30 anos depois, 32 anos depois, meus colegas, não foi criada uma lei regulamentando o direito de licença paternidade. Entenderam? Então, as normas limitadas são aquelas que clamam, que necessitam de uma lei futura, dando usufruição ao cidadão daquele direito. Vitor, ADPF significa arguição por descumprimento de preceito fundamental. Um preceito fundamental, que é um direito constitucional que nos é dado, está sendo violado, aí eu entro com essa ação judicial
para combatê-la. Combater a inoperância. Então, guardem essas expressõezinhas, viu, gente? Pois bem, vou fazer uma pausa neste nosso conteúdo e eu gostaria que vocês... Professor, um instante. Hã? Minha internet deu uma caída aqui. Não peguei normas limitadas. Eu não entendi nada que você falou. Eu vou desligar A meu minha áudio. internet caiu. Eu vou desligar meu áudio. Você repete para mim? Pronto. É porque a minha internet caiu e eu não peguei os normas limitadas. Ó, repetindo, viu? Normas limitadas. Isso, Tiago, obrigado. Ó, o que são normas limitadas? As normas limitadas são aquelas que precisam de uma lei futura que lhes desenvolva a aplicabilidade. Então, assim, ó, a Constituição nos dá um direito, só que esse direito, ele não consegue ser usufruído porque está faltando a lei, poxa. E por que a lei não é criada, Paulo? Poxa, gente, não é criada porque o Congresso é omisso, é inoperante, é ineficiente. E quando você deixa de fazer, numa omissão, você se torna inconstitucional. Então, a gente precisa dessa lei futura e a lei, até então, em muitos casos, não foi criada. Lilian coloca, professor, na falta dessa norma regulamentadora, uma pessoa pode usar de algum instrumento para usufruir do direito? Pode. Perfeito. A inexistência dessa lei nos dá duas possibilidades. Uma, a arguição por descumprimento de preceito fundamental, mas os mais utilizados, além aí, seriam mandado de injunção, vou escrever errado, mandado de injunção, e tem uma outra ação que a gente não utiliza, nós do dia a dia, o povo, está somente para uma casta, um público, que é a chamada ADIM por omissão. Vou escrever errado. Omissão. ADIM por omissão é uma ação direta de inconstitucionalidade pela omissão do Congresso Nacional. Compreende? Então, o que é uma norma limitada? É aquela que precisa de uma lei no futuro para a pessoa usufruir do seu direito constitucionalmente consagrado. Enquanto não vier essa lei, não se usufruirá desse direito. Compreenderam, gente, o que eu disse? Bem, ó, vou fazer uma pausazinha, porque eu quero trazer um vídeo para vocês refletirem comigo sobre algumas questões sociais, tá bom? Eu vou fazer um compartilhamento. Fale. Aí, nesse sentido, assim, quando o Congresso Nacional se esquiva de legislar, que é a função principal dela, aí o STF pode fazer a legislação, no caso. Não é competência dela, mas nesse sentido, pode fazê-la, né? Ô, Tiago, eu vou fazer o seguinte, Tiago. Eu vou desligar meu áudio. Você repete para mim, por favor? Desculpe, viu? Assim, eu estava falando, quando há essa questão que o senhor falou, que o Congresso não faz a legislação por conta dessa síndrome, aí o STF, ele pode legislar, no caso, né, quando a lei está vacante, assim, ou precisa de fazer uma operação para legislar nesse caso. Eu entendi um pouco cortado, mas acho que consegui pegar. O que existe é, na inexistência da norma integralizadora, porque a norma limitada é não integral, ela precisa de uma lei futura. Na inexistência dessa norma, quando você move a ação, o Supremo Tribunal Federal, ele pode realizar o seu direito faltante. Entendeu? A gente coloca. Bem, clama-se pelo quadro, pelos slides. Eu vou colocar o resumozinho de nossas aulas. Vou fazer um resumozinho. Eu vou colocar para vocês, não como slide, mas um resumo tópico a tópico, viu? É como se eu estivesse copiando no seu lugar. Vou fazer assim, para disponibilizar para vocês. Professor, Oi.
Obrigada pela explicação, viu? Nada. E obrigada a você também, Tiago, por ter falado com o professor. Valeu. Obrigado também. Ó, eu vou mostrar para vocês, vê um mosquito aqui. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que eu queria que a gente fizesse uma rápida reflexão, tá bom? É um vídeo de 5 minutos. E vamos ver se a gente consegue ouvir ele direitinho aqui, tá certo? Vamos tentar aqui. Vou compartilhar, tá bom, gente? Quando vocês... Vamos ver se eu consigo... Bem, vocês estão... Consegue visualizar essa tela do YouTube, gente? Com o título Violentamente Pacífico? Sim, professor. Pronto. Eu queria que você observasse o título, viu? Violentamente Pacífico. Vocês já tentassem observar o título, tá bom? Porque o título é uma antítese, é um paradoxo. Violentamente pacífico, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ouvir direitinho aqui. Vou soltar o vídeo. Os maus exemplos, brother. Dos politiqueiros de merda. Sacou? Dos ricos opressores, mano. Daqueles que se dizem classe merda, mano. Isso é letal para nossa formação. Você ser achatado de cima para baixo, ser forçado, tem que ter o dinheiro, tem que ter o trampo. E os caras que te forçam, tá ligado, velho? Até tudo isso te coíbe, te atalia, brother, te machuca, te dando como alternativa os guetos de Varsóvia, te dando os campos de concentração modernos, tipo Auschwitz e outros, brother. Mano, quem vê sua mãe com fome, quem vê sua mãe desassistida, sua família ignorada, quem sente na pele a onda do racismo, mano, só já para ter equilíbrio psicológico, mano. Se nós fizéssemos, invertêssemos os papéis, colocássemos aqui aqueles que se têm como mais claro, elites, aqueles que se têm como sofisticados, civilizados, passasse fome, mano, fosse rejeitado, fosse excluído, brother, pagasse tudo, não tivesse acessibilidade, brother, a tudo das coisas, como eles seriam? Quais seriam os exemplos deles? Brother, os caras tendo tudo, mano. Eles cometem crime hediondo com requinte de sadismo. Imagina se esses caras tivessem, brother, as necessidades. Imagina se esses caras vivessem na miséria como nós vivemos, mano. Outro fator, sabe, velho, preponderante na parada, que nos deixa irritado, que nos faz perder o equilíbrio, mano. É os caras que deveriam ser punidos com contundência, como está escrito na palavra, que os que se dizem mestres quando vacilam, os que têm mais quando vacilam devem receber duro castigo para servir como exemplo. Os caras gozam de imunidade parlamentar, velho, isenção de impostos e têm privilégios, brother. Além de serem os nossos empregados, usam como nossos patrões, e nós, sendo desempregados sem teto, sem terra, mano, confinados no inferno, e os caras ganhando teto salarial, e os caras ainda ganhando, brother, privilégios. Isso ensandece a gente. Você sabe o que quer dizer um ser humano ensandecido? Isso tira o nosso raciocínio. Por mais coerente que nós sejamos, brother, nós só vamos acreditar, sabe do quê? Nos miolos da elite, ou de qualquer politiqueiro, de qualquer, tá ligado, velho? Nojento, voando a 10 metros na sala, brother. A gente só vai acreditar em mais de 10 mil no pente. A gente vai ter sangue no raciocínio, brother. Quem a gente mais ama está sofrendo, nossas crianças. Não tem dia das periferias. Não tem dia das crianças na periferia. Não tem dias melhores na periferia, velho. Se nós não tivéssemos o poder de inovação, não tivesse essa característica de sobreviver no inferno, vivendo para viver, brother. Imagine quando todos nós resolvemos ajustarmos as nossas contas. Imagine quando só a título de Bairro da Paz, 77 mil pessoas resolveram montar uma quadrilha para buscar o que é nosso de geração em geração. Tá bravo, mano.
estão se dando mal. Mas já descobrimos qual é a causa do nosso problema. Não os efeitos que vocês nos fazem combater como causas. Nós sabemos que não são as drogas. Nós sabemos que não é o crime. Nós sabemos que não são as pessoas de dentro da comunidade que, infelizmente, descambaram, que nos levam, nos desviam da onda, não. Nós sabemos que são as politicagens. Nós sabemos que é a onda do uso do poder, o abuso do poder, da autoridade, que nos faz ser desassistido, não tem acessibilidade, e a gente tem como alternativa, brother, matar, roubar e destruir, traficar, se prostituir. Mas esse tempo de maldade já acabou. Porque homens como eu e como o brother, que está aqui fazendo esse tempo conosco, tem ciência, nós estamos nos organizando para reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacíficos e resistir pacificamente, se instrumentalizando nesse aspecto, se politizando, se profissionalizando, para ensinar a vocês da elite, a vocês mauricinhos, a vocês patricinhas, e até mesmo pobres miseráveis do guetos, os pequenos burgueses, que não tem nada e está ligado em ter mania de grandeza, se tocar a cola de mesmo, que a gente quer um mundo melhor, mais instrumentalizado no bem. Aleluia. Bem, gente, eu espero que vocês tenham conseguido assistir de alguma forma, porque o som não estava dos melhores. E aí, muitas vezes, eu não consigo exibir como eu gostaria, entendeu? Mas, se vocês puderem depois dar uma olhadinha com mais calma, o façam. Uma frase em especial, quero que vocês tenham atenção. Muitas vezes estamos combatendo na nossa sociedade os efeitos de um problema como se fosse a causa do problema. E nós temos que ter maturidade e percepção intelectuais, sociais, constitucionais, para nós nos despirmos de determinadas vaidades e entendermos que a sociedade ela é muito maior do que, às vezes, o pequeno universo em que nos encontramos. Se possível, assistam novamente a esse vídeo. Vou encerrar nossa aula de hoje aqui, desejando aí um final de semana que se aproxima muito tranquilo, muito prazeroso, de boas leituras, leituras que nos enriqueçam sempre. Tá bom, gente? Então, fica aí meu grande abraço para todos vocês, tá certo? Vou fazer os resumozinhos das primeiras aulas, vou depositar, passar isso para vocês também, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite a todos. Vou fechar a nossa gravação aqui, viu? Mais uma excelente aula, professor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado também. Boa noite a todos. Não. Obrigado, boa noite a todos também. Obrigado pela paciência aí, viu? Que eu sei que me ouviram aí 3 horas. Ouvir a qualquer pessoa, na verdade. 3 horas é cansativo. Não é fácil. Na próxima aula, a gente vai colocar a câmera igual lá do tribunal lá das quintas-feiras, viu? Obrigado, irmão. Obrigado. Professor, não esquece de postar a segunda aula. Não esqueço não. Esqueço não. Não, viu? professor, eu quis dizer assim, na próxima aula a gente vai pôr a câmera ali, igual lá do tribunal, ali atrás nos livros. Isso. Prof, não esquece de fazer os slides, algo resumido sobre as aulas para ajudar quando a gente fizer a prova também. Desculpa, repete para mim. Deixa eu desligar meu áudio aqui. Para o senhor fazer algo resumido sobre as aulas, para ajudar, para quando o senhor marcar a prova, para a gente estudar, para ter um conteúdo para estudar melhor, entendeu? Sobre as partes importantes das aulas. Não é o resumo que eu falei que ia postar? Isso. Hã? Isso. Ah, você está reiterando, não é isso? Isso. Estou lembrando. Tá certo. Obrigado pela lembrança. Bem.
Pronto. E não se esqueçam, professor. não se esqueçam, gente, aqueles que vão escrever sobre o texto, sobre a questão da nacionalidade, de postarem até o prazo final, tá bom? Última coisa. Professor, Lembrei que o senhor é coordenador e eu peço para o senhor olhar o direct dos solicitados. Não entendi. Respondeu o quê? Olhar o seu direct do Instagram das mensagens solicitadas. Ficou mudo. Direct do Instagram? Isso. O senhor não é o coordenador do curso? Sou. Pronto. Direct é requerimento, é? O que é isso? É um requerimento que você fez no direct? É. Do Instagram? Não é o caminho, não, viu? O direct, na verdade, não é o caminho institucional de diálogo com a faculdade. O caminho é o requerimento no portal acadêmico. Você vai entrar no seu portal acadêmico e lá tem uma série de itens. Uma mensagem que você pode mandar diretamente para mim, e sou eu que despacha, é em montagem de horário especial. Montagem de horário especial vem direto para mim, entendeu? No direct, as meninas, a minha assessora, Cristiana, ela tenta ali, se esmera tentando responder ao máximo, mas não é muito fácil, não. E os nossos monitores também tentam ali naquele esforço, são 5 monitores, a gente vai abrir até um estágio agora, para a renovação, porque 3 deles vão sair, a gente vai renovar, vão ficar 2, vão entrar outros 3, para a gente tentar fazer essas inclusões, essas respostas de Instagram e tal, mas não é o caminho, não. O caminho institucional é o portal acadêmico, entendeu? o professor, Oi? sobre a questão do TDE, você já falou com a turma? Aí para mim. Sobre a questão do TDE, você já explicou como vai fazê-lo? Tá dando para ouvir? O trabalho de docente efetivo, Sim. eu sempre faço de maneira individual. O primeiro trabalho de docente efetivo que nós devemos realizar deve ser um mapa mental com o poder constituinte. Vocês já fizeram algum mapa mental? Não. Não? Pronto. Tem uns professores que pediram agora pra gente falar. Pronto. Eu vou dar um caminhozinho, vou dar um exemplo de mapa mental para vocês. Vou colocar também no portal Dominus. Como é um mapa mental? E eu pedirei que você construa um mapa mental dentro de alguns pequenos regramentos. Não é em grupo, respeito quem consegue fazer gestão de trabalhos em grupo, mas eu prefiro muitas vezes, gente, o trabalho individualizado. Um dos motivos disso é que a gente sabe que tem aquele aluno que acaba se esmerando mais, tem o outro que bem menos do que isso, e o aprendizado muitas vezes fica comprometido. O objetivo é... Pode falar. Pode falar. A atividade que o senhor passou não vale ponto, não? Não é valendo ponto, não. É valendo um livro. Vou dar um livro. É o melhor texto, mais convincente, mais bem construído, eu vou presentear com um livro, entendeu? Assim, vamos lá. Vamos que o cara esteja precisando de nota, de alguns décimos e tal. Pô, o cara fez aquele texto, se esforçou. Eu dou uma pontuação para arrastar o indivíduo. Entendeu? Professor, o tema do mapa mental seria o quê? Hã? O tema do mapa mental seria o quê? Repete aí. O tema do mapa mental seria o quê? Poder constituinte. A gente deve colocar como primeiro tema o poder constituinte. Que é esse assunto que nós estamos trabalhando, entendeu? Obrigada. Gente, então, eu tenho que fechar o escritório para ir embora. Vai para casa, professor. Eu posso Boa falar noite. com o senhor como coordenador agora? Aí estão me explorando agora como coordenador. Essa é uma dúvida bem básica. Eu queria saber em relação às provas, vão começar dia 30. No caso, a gente passou um mês só de aula.
Na próxima unidade vai ser assim também? Então, no caso, a gente terminaria o semestre em novembro? Ó, deixa eu fechar meu áudio de novo, você repete para mim, tá bom? A gente teve um mês de aula, certo? Foi bem pouco, bem diferente do primeiro semestre. Aí, no caso, indo para a segunda unidade, vai ser um mês também. Aí, no caso, vai durar até novembro o semestre. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Alguma coisa de setembro, o primeiro semestre, indo até novembro, foi isso? A gente está tendo um mês de aula e vai fazer as avaliações. A gente tem 2 meses de aula. A parte de agosto até final de setembro, as provas se estendendo na primeira semana de outubro. Porque é uma semana de provas, entendeu? Apesar de começar no dia 30 de setembro, ela se estende para a primeira semana de outubro. Você entendeu? Não, Vocês têm um calendário? tenho. Pronto. Tá com um calendário fácil aí? Deixa eu ver se eu pego aqui. Para ver se é isso que você está falando também, né? Vou olhar o que a Amanda mandou. Hã? Tô olhando o calendário aqui. Pronto. Veja aí a data da final, das provas finais. Da prova de segunda, de AV2. Tá vendo aí? Sim. Pronto. Após a prova de AV2, em caso de necessidade, se estende mais uma semana pelas provas finais, entendeu? É o momento final do semestre. Se for isso que você estiver me perguntando. Entendeu? Então, a segunda unidade vai ser maior do que a primeira. A tendência é que sim. Que haja uma